Opa, pessoal, tudo bem? Professor Gabriel aqui. Estou gravando um vídeo aqui deixando a resolução do desafio que eu vou lançar essa semana para vocês, tá? Então, se você tiver interesse em completar o desafio, tá fazendo o desafio, tá com dúvida, estou gravando a resolução aqui antecipada, tá? Bom, antes de eu começar a gravação aqui do exercício, vamos entender o que a gente vai aprender essa semana. Então, durante o período dessa semana aqui, a gente tem uma semana de criação prática de atividades, então o foco é mais na prática do que no conteúdo teórico, mas a gente ainda tem objetivos a aprender, tá? Operadores relacionais, operadores lógicos, tabela verdade e análise lógica, desafio com expressões condicionais, tá? Eu ainda estou montando aqui mais ou menos como que eu vou desenvolver a estratégia com vocês, mas eu já tenho um pouco da ideia de passar alguns exemplos, né? Então, vou começar a introdução com operadores relacionais, escrevi errado aqui, né? E depois falar um pouco sobre atribuição, que a gente pode utilizar tanto a nossa condição, né? Quer dizer, a gente pode usar tanto o operador relacional para fazer parte de uma condição, como a gente também pode fazer uma atribuição. Então, esse desafio aqui, eu tentei abordar esses aspectos aí, tá? Desde operadores relacionais, operadores lógicos, atribuição e tudo mais, tá? Então eu vou desenvolver esse daqui com vocês. Vamos dar uma lida aqui no desafio, né? O contexto: um cinema oferece meia entrada para clientes que atendam pelo menos um desses requisitos. Ele ser estudante, ter 60 ou mais, né, anos, no caso, a idade aqui dele aqui. O desafio é a gente desenvolver um programa, né, no caso em Python, que vai decidir se o cliente tem desconto essa meia entrada, tá? Com base na informação se ele é estudante ou se ele tem 60 anos. Aqui já tem algumas variáveis que a gente vai utilizar, que eu coloquei aqui para a gente não esquecer, tá? E os operadores de saídas aqui. Então, deixa eu ver se está gravando. Está gravando, belezinha. Então, eu vou abrir aqui o VS Code e vou fazer um novo script. Cadê o novo arquivo? Python, beleza. Eu vou dar uma olhada lá no desafio, acho que eu vou colocar desafio, tracinho, desconto, semana 4, né? A gente está na semana 4 do AVA, tá? Apesar de a gente estar na semana 5 do ano letivo, semana 4 do AVA. Então, vamos lá. Sem enrolação. Vamos começar, então. Deixa eu dar um Ctrl S aqui. O nome desse programa vai ser desafio, desconto, traço, S4. Tá? Professor, o seu menu tá diferente do meu, tá? É porque eu tô usando o Ubuntu aqui, tá? Quando você abrir no Windows, você vai ver que não tem muita diferença. Então, eu vou dar um OK aqui, beleza. E aí, o que a gente precisa capturar, começando a pegar as informações aqui, né? A gente precisa da idade da pessoa e saber se ela é estudante. Eu vou começar apenas com a idade do estudante, tá? Eu não vou estudante não, né? A idade da pessoa que vai ao cinema. Eu não vou perguntar se ela é estudante. Então, a primeira coisa que eu vou colocar aqui é a idade, né? A gente já montou vários programinhas desse daqui, então isso aqui já está começando a ficar fácil. Então, idade, deixa eu aumentar um pouco o tamanho aqui, eu acho que está razoável. Idade. Aí lembra que eu monto um input, coloco o int embaixo? Dessa vez eu vou fazer tudo junto. Ou seja, a informação que passar dentro desse parênteses, ela vai se tornar um número inteiro. Lembra que o computador, ele não consegue identificar se a gente está falando de texto, de números, na maioria das vezes, né? Ou, dependendo da linguagem que se utiliza, pode ser o contrário, tá? Mas aqui, vamos dizer que o Python, ele tem um pouco essa dificuldade, né? De identificar que tipo de informação você está inserindo para ele, se é um texto ou se é um número. Quando eu coloco dentro do parênteses, eu já estou obrigando ele entender que é um número, né? Isso daqui ele converte o que está acontecendo aqui dentro. E aqui dentro eu estou pegando uma informação. Então eu vou colocar digite sua idade. Beleza, agora que ele digitou a sua idade, eu preciso verificar se ele
tem uma idade maior que 60 anos. Então, eu vou criar uma variável aqui, underline maior 60, tá? E vou verificar se idade maior ou igual a 60 anos. Não, eu coloquei maior 60 anos, mas 60 anos é o suficiente, né? Vamos dar uma lida aqui. Ter 60 anos ou mais, tá? Eu tô colocando aqui a maior 60, mas a gente entende que ele tá pegando ali idade igual a 60 ou maior, né? Então, beleza. Agora que a idade é igual a 60 ou maior, eu posso montar um if aqui, underline maior. E, se caso essa situação for verdade, eu vou escrever aqui um desconto, né? Print. Você tem desconto no cinema ou no ingresso, né? Você tem desconto no cinema, você tem direito a desconto no cinema ou no ingresso. Caso contrário, else print você não tem desconto. Vamos fazer um teste aqui. Desconto, salvar e vou dar um play. Estou com o terminal aberto aqui. Acho que ele vai chamar o Python aqui. Chamou o Python. Qual que é a idade? Então vamos falar que a gente tem 59 anos. Você não tem direito ao desconto. Se eu pedir para executar de novo e eu falar que tem 60 anos, você tem desconto no cinema, desconto no ingresso, né? E beleza, agora o estudante, né? A gente tem que fazer o estudante. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer uma pergunta, né? Não para a pessoa, mas para quem está operando o caixa, né? Imagina que quem vai usar o nosso sistema aqui é o operador da caixa lá, né? Então, a gente coloca uma variável estudante igual input acho que eu só vou colocar pergunta estudante estudante e a pessoa vai responder com sim ou não, né? Como que eu vou fazer? Deixa eu colocar um S. Opa. Sim. Não. Opa. N maiúsculo. Beleza. Então tá aqui. Fiz uma pergunta. O que eu vou fazer aqui? Eu vou tratar essa parte de estudante. Deixa eu ver se eu vou precisar tratar. Sim, vou precisar tratar. Tratar variável estudante. Estudante. Por que eu preciso tratar essa informação aqui? Porque a pessoa vai colocar simplesmente um S de sim e um N de não. Aí a gente tem um primeiro problema. Se ela colocar o S minúsculo, né? Se ela colocar um N minúsculo, então eu vou tratar essa informação aqui e vou transformar ela em verdadeiro ou falso. Como no exemplo que eu estou deixando aqui para vocês, que a gente vai abordar em sala de aula, exemplo de atribuição operador. Então, deixa eu até abrir aqui. Aqui, ó, você pode ver que em vez de eu colocar isso numa condicional if, essa é a primeira vez que vocês vão ver isso, em vez de a gente colocar isso numa condição if, como nas 2 semanas anteriores, que a gente está iniciando nossos estudos em Python, programação, aqui ele não tem um if, ele já está atribuindo isso direto a uma variável. O que vai acontecer nesse caso? Ele vai simplesmente falar se essa informação é verdadeira ou falsa e vai escrever aqui, né, em inglês, em true ou false, que é o que a gente chama de boolean. E aí eu posso até colocar isso dentro de um if, que ele vai fazer a perguntinha para a gente. Tá? Então, tem alguns programadores que acham melhor colocar direto no if, tem outros que não. Tá? No caso, eu vou fazer em variável separada só para vocês aprenderem de uma maneira diferente. Às vezes, quebrando as coisas, a gente entende melhor para depois a gente começar a escrever de uma maneira mais profissional, né? Por assim dizer, né? Ou de uma maneira mais preguiçosa e rápida, que é o caso do int aqui, né?
o int já dentro do input. Então, eu vou tratar essa informação. Vamos lá, eu preciso saber se ele está digitando sim com S minúsculo ou N, então eu vou fazer um... Eu vou aqui em cima mesmo, já vou até fazer um negócio. É estudante, é igual é estudante ponto capitalize. Então agora eu estou deixando maiúsculo de qualquer maneira. Se digitar com N minúsculo, a informação que está salva aqui é maiúscula. Então eu vou até tirar esse comentário, né? E vou, deixa eu até fazer o contrário. Ctrl X. Pronto, fiz a pergunta, agora vai ficar aqui. Agora eu vou fazer um if é estudante igual ao S maiúsculo. Se essa informação for igual a S maiúsculo, eu vou fazer de novo. Vou mudar o é estudante agora para true, tá? Que significa que é verdade. Ele é estudante? Sim. Se não, é estudante igual a false. Poderia colocar o if aqui, estender essa condição? Poderia, tá, gente? Mas para qualquer informação diferente de sim, eu vou tratar como não, tá? Só para simplificar as coisas. Então, tratei aqui a variável estudante, agora ela representa se é verdadeiro ou falso. E aqui na condição onde eu pergunto é maior de 60 anos, eu posso simplesmente jogar aqui no if, nem preciso mexer nela aqui, ó. Posso simplesmente jogar aqui no if o que a gente chama de operador lógico. Operador lógico. Que operadores que a gente... Deixa eu tirar acento aqui que eu não gosto de colocar acento. Operador lógico. Que operadores que a gente tem? AND, ou OR, que são os mais utilizados aí na linguagem de programação, tá? O AND e o OR que a gente utiliza bastante eles, tá? Então, eu vou colocar aqui. Ele tem que ser maior de 60 anos, ou simplesmente coloca a palavra e coloca aqui é estudante, tá? Aí salvar, a gente vai executar aqui. Vamos ver como é que ficou. Digite a sua idade. 16 anos. É estudante? Sim, com S minúsculo. Você tem desconto no cinema. Tem espaço para melhorias aqui? Vamos ver se tem espaço para melhorias. A gente poderia até trocar o nome dessa variável aqui, né? É estudante. Ou para tentar deixar as coisas mais legíveis, deixa eu montar um ifzinho aqui. Sem o true ou false, né? Eu poderia fazer o próprio é estudante, removendo isso daqui. Então, vamos apagar essa parte aqui. Eu estou jogando um é estudante aqui, ó. Acho que eu poderia fazer assim. É estudante vai ser igual é estudante se ele for igual à letra S. Então, ó, eliminei o if aqui. E vou dar um play de novo, vamos ver como que vai ficar a nossa execução aqui. 16 anos, ele com S minúsculo, você tem desconto ao cinema. Vou executar de novo. Idade. Vamos falar que ele está na faculdade agora, ele está com 26 anos. Ele é estudante com S maiúsculo, passou também. Agora a pessoa se formou, então ela está com 46 anos, é estudante não, você não tem desconto. E é isso, pessoal, tá? Essa parte aqui do if aqui, né, vai até naquela aula que eu falei da gente escrever algumas boas práticas. A gente não precisa ficar montando if toda hora, quando a gente já tem um if aqui embaixo, tá? Se você tem vários ifs, geralmente tem espaço para você eliminar alguns desses ifs aí, como que era o caso do estudante que eu montei, tá? Então, o código fica assim, vou encerrar por aqui para não
tomar muito seu tempo. E é isso o desafio. Qualquer dúvida, manda mensagem lá no grupo ou a gente se vê lá na semana na escola. Até mais!